Sejam bem-vindos a mais uma aula técnica, a nossa aula de número 58 de 2014. Vamos lá, iniciar mais uma semana de aula, mais uma semana de conteúdo exclusivo para você, aluno do MEC, aluno aqui do Universo do Mecânico. Olha, hein? Aula de número 58 já, hein? Como o tempo passa, como correm rápidas as coisas, né? E a informação correndo, vocês aprendendo, tirando dúvidas e nós aqui lecionando, dando este treinamento para todos vocês. Um alô ao Francisco Neves Neto, já linkado, Alessandro Tomás, pessoal da Alto Rafim também linkado, Anglino Flores, Genese Steigler, Gilberto Braz, Givanildo Amorim Gama, Joel Martins, José Almir da Inject de Piauí, Zé Carlos Santos, Juliano Ferreira, Wilton Cara aqui de São Paulo, Pedro Jerônimo de Lucena, Rony Godoy lá de Timóteo, né? Sempre estão aí em equipe assistindo, né? Um abraço a todos de Timóteo, Minas Gerais, Sérgio Cunha Júnior, de Brasília, Diomedes, sempre participando da aula, Zé Carlos de Maurilândia, Goiás, né? Um grande abraço a todos nesta aula aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Bom, o encontro de hoje teremos terça-feira, Uno Vivace 1.0 Flex, injeção Marelli AW7GF. Sempre se atentem às letras. Sistema IAW é um sistema Marelli. Assim como quando você pensa em Motronic, é um sistema Bosch. Sempre raciocinem assim. O IAW, depois vem alguns códigos. Esse 7GF é o modelo desse sistema de gerenciamento do Uno Vivace. Ok? Então se atentem sempre a número e letras nos códigos. Hoje, o nosso nono encontro sobre esse sistema, iremos falar sobre atuador parte 2. Então, nona aula já do Uno Vivace, né? Já passamos da metade desse treinamento. Por falar o que passamos, aula anterior, abordei em atuadores, ignição e o sistema canister. Então, toda a parte de mapeamento da ignição, gerenciamento do ponto de ignição, avanço de ignição, ângulo de permanência. Tudo isso, não podemos esquecer que tem o sinal do sensor de detonação, que a ECU permite atrasar o ponto de ignição em algumas situações que o sensor manda o sinal de detonação. Também viram que no Uno Vivace, né, o motor 1.0, o sistema é de bobina com 4 torres. Já no Uno 1.4 Evo, já é uma bobina por cilindro. São comandos bem individuais, tá? Claro, mesmo a de 4 torres, aí você consegue adequar cilindro por cilindro. Mas no 1.4 já é individual, né? Como se fosse monobobinas. É uma peça só, mas o comando é individual. Falei também semana passada sobre o sistema canister, sistema de carvão ativado para reter, armazenar e no momento certo permitir a liberação dos vapores do tanque de combustível. Então, como é um carro flex, tem que ter obrigatoriamente, até mesmo por lei, né, um sistema de controle dos poluentes evaporativos, que é o sistema canister, ok? Aula de hoje, atuador parte 2, veremos corpo eletrônico, então muito legal a aula, o conteúdo, a importância desse componente, que é sensor e é atuador ao mesmo tempo, né? O corpo eletrônico e o sistema de partida frio, que nessa linha Fiat tem uma grande curiosidade. É algo quase que exclusivo na linha Fiat. Eu não vejo isso em outras montadoras, que é o sistema de partida frio funcionar na partida frio e nas acelerações a frio. Ou seja, vai ter momentos com o motor frio, temperatura muito baixa, uma relação AF para álcool, deu partida de manhã, você ouve a bombinha de gasolina, partida frio, injetar. Legal, o motor pega.
Na hora que você acelera para arrancar com o carro, sair com o carro, você ouve de novo injetar. Com o motor em funcionamento, ocorre a injeção da partida a frio para facilitar a aceleração a frio. Então o motor já pegou, não é mais partida a frio, passou a ser de funcionamento a frio também. Tá? E uma curiosidade, clientes que têm essa linha Fiat, se usa muito álcool em temperaturas, né, ambiente baixas, como sul do país, por exemplo, ou até mesmo sudeste, né, dependendo da região e da questão de ser inverno ou não, né, a questão climática, o consumo da partida frio, ó, é rápido. Por quê? Porque não é só na partida, é no funcionamento a frio. Compreenderam? Entenderam? Então vamos lá dar o pontapé inicial, telinha de introdução para vocês. Veremos na aula de hoje o comportamento do corpo eletrônico. O atuador que controla a entrada de ar no motor e o sistema de partida a frio. Então veremos dois atuadores. O corpo eletrônico, que controla toda a entrada de ar no motor, toda, pessoal. Lembrem-se que o corpo eletrônico é o atuador de marcha lenta também. Não tem uma outra peça. Não tem um motor de passo só para marcha lenta ou um atuador, né, que faz um bypass só para marcha lenta. Tudo é em cima do corpo eletrônico. E também esse sistema de partida frio. Vamos ao Uno Vivace 1.0 Flex. Boa aula a todos. Telinha. Tá aqui o modelo, o veículo, né? E aliás, já está ficando comum esse carro na oficina, né? Agora que já está com alguns anos, né? 3, 4 anos, já está bem comum esse modelo aparecer nas oficinas, né? Nossa diagramação, todos os sinais de entrada já foram abordados. Do lado direito, os atuadores. Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, é a aula de hoje, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e partida frio, que também é a aula de hoje. Então vamos lá aos nossos detalhes iniciais. Com base nos sinais de entrada, entre eles podemos destacar, ó, rotação do motor, sensor MAP e principalmente sinal do pedal do acelerador. A ECU controla a abertura da borboleta através de um atuador ligado mecanicamente por engrenagens, etc., à borboleta aceleradora. Então, com base nos sinais de entrada, mais o mapeamento que a ECU tem, né, projetada para isso, teremos o quê? Um controle de abertura da borboleta através de um atuador. Então, na verdade, o atuador, nesse caso, é um motor elétrico. É um motorzinho, pessoal. Você joga positivo e negativo, ele gira. Bzzz. É um motorzinho. Tá? É através do comando desse motorzinho, que lógico, todo motor elétrico, né, normalmente gira bem rápido. Temos um jogo de engrenagens para redução da velocidade. E aí teremos o que? A abertura ou fechamento da borboleta. Com a abertura, maior passagem de ar, maior rotação. Com o fechamento, menor passagem de ar, menor rotação. Ok? Então o jogo de engrenagens é o que? Uma engrenagem pequenininha do motor gira uma engrenagem grande. Ou seja, mesmo o motor girando rápido, o movimento da borboleta fica mais limitado, né? É um pouco mais lento. Ok? Localização. Telinha para vocês o motor desse Uno Vivace 1.0, ainda com a capa superior do motor, né, que faz parte da carcaça do motor. Temos ali, abaixo aí do círculo em vermelho, ele, o corpo de borboleta eletrônico. É uma borboleta só, é uma peça única, com um conjunto de 2 sensores de borboleta, mais atuador, mais eixo, mais borboleta, mais corpo e molas de posicionamento. Vocês verão sempre o seguinte,
com o corpo de borboleta em mãos, ele não fica fechado 100%. Ou seja, a borboleta fica levemente aberta. Lá no motor do carro, a mesma coisa. Com o motor desligado, lá no motor do carro, a borboleta não fica fechada. Até parece, mas se você olhar muito bem lá dentro, ela fica levemente aberta. Essa é a posição de emergência, é a posição de recovery do sistema. Levemente estar aberta para permitir um giro de motor um pouco alto, para permitir manobras, uma saída de emergência, conseguir encostar o carro no acostamento, etc. Dá até para rodar com o carro, mas vai ficar bem difícil, tá? Porque vai dar um giro ali mais ou menos de 1.200 rotações, então para andar com o carro vai judiar muito da embreagem, né? Troca de marchas. Mas para manobrar, até é possível nessa situação de emergência, ok? Localização, vamos lá. Fixa diretamente no coletor de admissão do motor, né, essa peça, né, o atuador, controlado pela ECU em sua abertura e fechado por molas, tem a função de controle de ar admitido, ou seja, o corpo eletrônico como atuador controla o fluxo de ar admitido. Lembrem-se, quando nós falamos de sensor do pedal do acelerador, está dizendo que ali a intenção do condutor, rotação do motor, MAP, tudo isso juntos permite a ECU controlar exatamente o quê? Controlar exatamente a rotação do motor pelo fluxo de ar. Então, pelo fluxo de ar admitido se controla a rotação do motor. Isso vale para marcha lenta, baixa rotação, média, alta. As funções de cutoff, que é o corte do combustível em desaceleração. A função dash pot, que é quando você acelera o motor, ao tirar o pé rapidamente, a borboleta não fecha tudo, fica levemente aberta e depois fecha lentamente. São funções importantes que a ECU faz em cima do corpo de borboleta, em cima desse atuador, ok? Vamos lá. O atuador em si. Telinha de vocês, ele, o corpo eletrônico deste Uno Vivace 1.0. Observem a posição de montagem do corpo, fixo diretamente no coletor de admissão. A vedação dele é um anel de borracha chato, né? Um pouco alto, fica encaixado, né, no próprio coletor de admissão. E veja, pessoal, até como exemplo essa foto. Ele está o quê? Sujo por fora. Legal. Sujo por fora é uma coisa. E por dentro? Por dentro é outra coisa. A sujeira externa que vocês estão vendo não influencia em nada no funcionamento da peça. A sujeira interna lá dentro, lá na borboleta, essa influencia sim o funcionamento do sistema, o funcionamento do corpo de borboleta. Aliás, o que pegamos na prática, tá? Esse corpo de borboleta sujo, olha, sério, hein? Bastante. E isso atrapalha muito o desenvolvimento, né, o desempenho, até a retomada de aceleração no motor. Então, a limpeza do corpo de borboleta, ou popular, né, limpeza do TBI, é necessária. Utilizando descarbonizante, né, pode ser até diretamente no local, desde que seja desenergizado, né, ou conector desligado, ou chave desligada, eu posso até ir lá abrir a borboleta, limpar com o pincel por baixo, por cima, não tem problema. O que não pode é movimentar a borboleta com a ignição ligada. É o que? É movimentar a borboleta sem energia. Aí isso é possível, isso é permitido. Legal? Por falar no atuador também, né? Está aqui uma outra foto lá no motor do carro, agora sem a capa do filtro de ar, né? Observem bem, ó, sem a capa do filtro de ar, tá?
Então é possível ver ali o corpo de borboletas. Vamos falar do atuador. O atuador, tá? Em si. Trata-se de um motor de corrente contínua com 2 pinos. Só 2 pinos, pessoal. A e B. E não é positivo e negativo, tá? Ele é A e B. Entendam isso. Os 2 pinos do atuador, não é que um é positivo e outro é negativo. Pino A e pino B, tá? Que movimenta através de um conjunto de engrenagens redutoras o eixo da borboleta para o fluxo de ar. Então, é um motor de corrente contínua. O que acontece com uma bomba elétrica de combustível? Bomba elétrica, ó, não estou nem falando do atuador agora aqui de marcha lenta. Bomba elétrica. Você coloca o positivo aqui, negativo aqui, a bomba gira no sentido legal. Funciona e o combustível sai do tanque. Se eu inverto, a bomba funciona? Funciona. Só que o combustível não sai, ao contrário, vai puxar ar para o tanque, porque a bomba vai girar ao contrário. Aqui é a mesma coisa. Por isso que não tem positivo e negativo. O módulo faz o tempo todo inversão. Abre a borboleta, fecha, abre, fecha. Fica o tempo todo trabalhando nisso. Por isso que não tem um ponto positivo ou um negativo. Ele é invertido continuamente para poder controlar essa abertura do fluxo de ar. Claro, se temos o conjunto de engrenagens redutoras, temos importantes peças para auxiliar, né, para ficar lenta essa abertura da borboleta. Porque se fosse pelo motorzinho elétrico, nossa, ia ser uma coisa muito rápida, né? Nem daria tempo de fazer as conferências e mesmo funcionar corretamente o sistema. E as ligações? Quais são os fios ligados aí? Nesse cara, no corpo de borboleta eletrônica, ó. Observe nessa foto agora, ó. Por fora o corpo está sujo, mas olha lá por dentro, ó. Entre a borboleta e o corpo, também dá para ver que tem impurezas ali, hein? Já é passível de limpeza, tá? Vamos às ligações do corpo de borboleta eletrônico. O atuador desse sistema. Vamos lá. Temos 6 fios no total do chicote ali do atuador de marcha lenta. 6. Porém, desses 6, 4 são do sensor de borboleta. TPS 1, TPS 2. Ou seja, dos 6 fios, temos 4 que são de sensores. É que o atuador e o sensor é uma peça única nesse modelo. Então temos 4 fios, um positivo, um negativo, uma resposta da pista 1 do TPS, uma resposta da pista 2 do TPS. 4 fios são puramente do sensor. Borboleta 1, borboleta 2. O atuador de marcha lenta são apenas 2 fios. Então está aí. Pino 3, ligado ao terminal A62 do módulo. Pino 5, ligado ao terminal A61 do módulo. Então são apenas 2 pinos que chega justamente, né, o comando da ECU para esse cara, para esse atuador de borboleta ou atuador corpo eletrônico. Funcionamento. Estou vendo a seta que eu desenhei aí na imagem para vocês, ela está onde? Justamente na direção do eixo da borboleta. Está no eixo. Tá? Agora, o eixo em si tem coisas importantes linkadas a ele. Por exemplo, sensor de borboleta. Tem que estar ligado ao eixo. Como que vai marcar o sensor de borboleta se não tiver o cursor do sensor na borboleta? Não tem jeito. Além do cursor estar no eixo, também o atuador vai movimentar uma engrenagem fixa no eixo. Então, além de ser sensor duplo, também ele é atuador. Tudo diretamente no próprio eixo, tá? Bom, temos o quê? Temos o eixo e o corpo, que através do atuador e o conjunto de engrenagens vai movimentar esse eixo. Lembrem-se
sempre vencendo a pressão das molas. Temos uma mola de fechamento total da borboleta e uma mola que mantém ela levemente aberta. Então são duas molas, uma para retornar ela da posição aberta para fechada e outra para não deixar ela fechar totalmente. Ela fica quase que fechada, que é a posição de emergência que ela está aí agora. Tá? Então são duas molas bem fortes. Como que funciona esse atuador? Vamos lá. A ECU controla por esses dois pinos, né, o pino A e o pino B, pinos 3 e 5, o comando desse atuador, sempre controlando simultaneamente a rotação do motor e os dois sinais dos dois sensores de borboleta. Então é assim, o atuador, né, o motor que movimenta o eixo, temos o quê? Além da ECU controlar a abertura dele, vai também controlando o quê? A posição angular pelos dois sensores de borboleta. Então, os dois TPS são uma espécie de retorno para o módulo, né? São uma espécie de dedo duro para o módulo, dá informação de qual é a posição que está o eixo. Tá? E pela rotação do motor que vai subindo, também se tem esse controle. Tá? Então, tudo depende do quê? Da intenção do condutor. Pisou rápido no acelerador? Temos que ter uma abertura rápida da borboleta. Para entrar ar rápido, o giro do motor subir rapidamente. Tudo é assim, tá? Agora, algo bem interessante. A ECU não sabe qual é a posição do atuador de marcha lenta. É o motor. Não tem como saber. Pelo atuador de marcha lenta, se a borboleta está fechada, totalmente aberta, meio fechada, não sabe. Por isso que os sinais dos sensores de borboleta são importantes. Eles dão um feedback para a ECU da posição do eixo. Pelo atuador, não dá para saber. Não tem jeito. Precisa desse retorno do sensor de borboleta. E claro, quando se abre a borboleta, pessoal, o que acontece com a rotação do motor? Vê aí, no dia a dia da oficina. Abre a borboleta de um motor carburado, o que acontece com a rotação do motor? Tá lá, o motor ligado em marcha lenta. Abre a borboleta, o que acontece? O giro sobe. Por que que o giro sobe quando eu abro a borboleta? Porque eu estou fazendo o quê? Abrindo a borboleta, eu estou aumentando o fluxo de ar admitido. E aí o giro sobe. Se eu fecho a borboleta, o giro do motor não cai? Se eu fecho totalmente a borboleta, o motor não morre? Por que o motor morre quando se fecha a borboleta, pessoal? Porque parou de entrar ar no motor. Se parou de entrar ar no motor, como que eu quero que tenha combustão se parou o ar? Faltou um dos elementos, né? Ó, não é? Temos que ter o combustível, o comburente e a centelha, né? A ignição. Combustível, álcool, gasolina. Comburente, o oxigênio, a centelha, a vela. Tirou um dos três, não tem combustão. Se tiro o ar, o motor morre. Se eu tiro só o combustível, o motor morre. Se eu tiro só a centelha, o motor morre, não pega mais. Então, se eu fechei a borboleta e tiro o ar, o motor vai apagar. Então, esse tipo de funcionamento e monitoramento que é importante nós entendermos, tá? Tela de vocês, uma tela do scanner, mostrando o sinal, né, de rotação que a ECU recebe depois que a borboleta abriu. Então, observem, ó, na terceira e quarta linhas, né, rotação 1101 RPM. Rotação de marcha lenta desejada, 1069. Ó, esse motor não está obedecendo o módulo 100% não, né? Ele está meio teimoso, né? Ó, o módulo está pedindo para ficar com 1069, o motor está com 1101. Não, diferença pouca, claro, né? Tolerável ainda, né? Muito tolerável. Então, só para entenderem que existe uma programação e uma resposta real. Tem duas formas aqui de se trabalhar, tá? Teoria sobre essa tela do sinal. Observem que no scanner podemos comparar a rotação real pelo sinal do sensor de rotação e a rotação desejada.
ou seja, mapeada pela ECU. Assim, podemos ter um entendimento que a ECU controla muito esse atuador. É um atuador muito importante, sem dúvida nenhuma, o atuador de marcha lenta. Tanto é, pessoal, que se pifar, você perde o acelerador. Entra em emergência, só o giro do motor fica um pouco mais alto, né, para uma manobra, mas você perde o acelerador. Você pisa no acelerador, não responde. Você perde totalmente o acelerador. Porque perdeu o corpo eletrônico. A ligação entre o pedal e o corpo não é mais cabo de aço. Não é mais o cabo de acelerador. É uma alimentação totalmente eletrônica. Belezinha? Telinha de vocês, o painel de instrumentos, né? A luz de anomalia ali aparecendo. E vamos lá a mais uma dica. Os sinais dos dois sensores de posição da borboleta servem para a ECU ter uma resposta real da posição do eixo, já que pelo motor do atuador não é possível ter esse tipo de controle dessa posição. Então, o atuador de marcha lenta, né, o motorzinho, não tem posição definida. A ECU não sabe para que posição ele está. Tem que ter o sinal do sensor de borboleta. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre atuadores aqui no seu UMEC. Olá amigos, eu sou Rodrigo Manzini, novo gerente de marketing da Valclay. E hoje eu vou apresentar para vocês um novo catálogo que foi elaborado especialmente para facilitar o trabalho de vocês no dia a dia. Tá? Esse trabalho vai ajudar você, reparador, lojista e distribuidor de autopeças. Os antigos catálogos eram separados por linha de produtos. Tá? Então você não vai ter que mais se preocupar com o quê? Buscar a válvula numa página, sensor em outra página, flange em outra página, interruptor e os tubos em outra página. Na mesma linha você vai encontrar o veículo e a válvula, o sensor, a temperatura, todos os produtos Valclay que vão nesse determinado veículo. Tá? E com isso vai facilitar e agilizar o seu trabalho no dia a dia. Tá, ok? E para adquirir o catálogo ou maiores informações, basta entrar no site www.valclay.com.br ou através do telefone 011 2033 1077. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.